Bem, pessoal, recebi uma pergunta que eu achei curiosa. E eu recebo também essa pergunta muito no consultório. O paciente perguntou o seguinte: Júlio, eu descobri uma hérnia disco lombar e o médico disse que não existe remédio que vai fazer essa hérnia sumir. E aí eu queria saber por que, nos casos de hérnia disco lombar, quando é descoberto, né, que nada mais é do que uma protusão, uma parte do disco, que é o amortecimento da nossa coluna, ele sai e comprime a raiz nervosa, por que vocês não operam todos os casos, né? Entendeu a lógica? A lógica é o seguinte: se a hérnia não tem um remédio que faça ela sumir, porque se você encontrou a hérnia, você não vai lá e tira a hérnia com cirurgia. Eu vou explicar para vocês porque essa era a lógica durante muitos anos para a gente. O que a gente imaginava? Se tem uma protusão que está comprimindo a raiz nervosa, a gente operaria todo mundo e tiraria aquela hérnia, a pessoa melhoraria da dor. No mundo vamos dizer assim, ficcional, onde não existisse complicações cirúrgicas, né, e os procedimentos fossem ultra simples, de baixa morbidade, faria até sentido. Mas o que eu explico para todo paciente? Toda vez que você tem uma protusão, é um histórico de vida disso, né? Normalmente de sobrecarga da coluna, uma tendência genética que faz aquilo herniar. O objetivo, cada vez mais da medicina, é dar o controle e qualidade de vida para todo mundo que aparece as doenças, né? E na maioria das vezes, quando a gente tem tratamento cirúrgico, a gente envolve o risco da cirurgia. O que é que eu explico para todo paciente? Não é só tirar a hérnia. Existe toda a manipulação da musculatura, da coluna, do osso, né, até você chegar nesse disco e tirar aquele disco que saiu, que está protuso, né. Além disso, né, o fato de você tirar esse disco que está protuso, vai ficar aquele buraquinho que tem o risco também de ter recidivo. Ou seja, né, é uma balança que não é fácil, né? Realmente não existe um remédio que a hérnia vai sumir. Por outro lado, a cirurgia ela envolve uma série de riscos. E hoje em dia, todos os guidelines do mundo inteiro, eu falo que a ciência é boa por isso, porque você tem uma série de dúvidas, tem uma série de questionamentos, isso é testado. Imagine que a maioria da população que passa dos 50 anos de idade, né? Alguns estudos mostram 40%, 50% da população tem dor na coluna. Quando você pensa em estudos populacionais, também vê uma grande parte da população que tem protusão discal. E muitas delas até assintomáticas. E aí o que acontece? Os estudos colocam, tem vários estudos, o PubMed, que é o Google médico, né, analisando tratamento conservador, que é isso sem cirurgia, versus cirurgia. E a grande maioria deles colocam que o tratamento dos guidelines colocam a primeira opção de tratamento sempre vai ser o tratamento conservador, a não ser quando aquele paciente tem um déficit focal, tem um quadro agudo, tem uma alteração urinária, tem um déficit motor, porque você muitas vezes consegue desinflamar aquela raiz que está inflamada, e mesmo com a protusão ali presente, o paciente volta à vida dele normal, e vai seguir a vida dele normal, sem precisar de cirurgia, sem ter grandes consequências com a hérnia. Essa é a lógica. Mas vão existir pessoas que a dor é refratária ao tratamento medicamentoso, então aquela paciente fica com dor. Essa é a principal causa de indicação de cirurgia, de hernia disco da coluna lombar, e esse paciente outras vezes tem déficit, tem alteração, aquilo não melhora, tem várias crises, e aí você precisa operar. Então a lógica está certa que você perguntou, né? Não tem remédio para sumir, mas a gente faz tratamento conservador porque os estudos comprovam a gente que seguir esse caminho de tratamento conservador, para a grande maioria dos pacientes, não é a minoria, 90% dos pacientes, ele vai bastar. Às vezes vai ter dor, vai ter incômodo, você melhora, você faz fisioterapia, você faz reabilitação, você fortalece, e o paciente vai seguindo a vida dele com qualidade de vida sem passar por um procedimento cirúrgico, tá bom? Mas aqueles que são refratários, que não melhoraram, que tem algum déficit, começa a ter alteração, a cirurgia, comparada ao tratamento conservador, é melhor. Então, cada situação é muito individual, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.